Bom dia, irmãos, irmãs, presentes, à distância, sejam muito bem-vindos. Estamos nesse culto de louvor e adoração a Deus, um privilégio que Deus nos concede. E nós saímos da nossa casa com vida, com saúde, e podermos adorar, bem dizer, e estar na presença do Senhor de toda a terra. Como é maravilhoso, como é bom quando o povo de Deus se reúne para prestar um culto a Ele. Graças a Deus por isso. Como já oramos, com gratidão por tantas bênçãos que Deus tem nos dado, essa é mais uma delas. Talvez a maior de todas, podermos estar na presença do nosso Deus. Que essa manhã seja uma manhã de grande bênção na sua vida, na sua família. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 16. Marcos 10, 13 a 16, diz assim a palavra de Deus. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém. Senhor Deus, lemos a Tua palavra, Pai. Ela é inspirada pelo Teu Espírito, é viva, ela fala aos nossos corações, é inerrante e é suficiente para nos levar ao conhecimento do Senhor. Por isso te agradecemos pelo privilégio, Pai, de ler a Tua palavra. E rogamos agora a iluminação do Teu Espírito Santo, para que essa palavra, Deus, possa alcançar os corações aqui presentes, aqueles que nos ouvem à distância, de maneira que essa palavra prospere em cada vida, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a Tua honra e para a Tua glória, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós teremos o privilégio de participar dos dois sacramentos que o Senhor Jesus instituiu para a sua igreja, ou seja, o batismo e a ceia do Senhor. Realmente um momento especial na vida da igreja. O batismo, hoje, nós tivemos semana passada, também de batismos, mas o batismo hoje é de uma criança, filha de pai crente. E isso ainda causa dúvidas em muitos corações, porque há muitas pessoas que pensam que o batismo é só para adultos, que conseguem professar a sua fé. Mas nós, Igreja Presbiteriana, nós temos uma visão diferente, uma visão bíblica. E esse texto que nós lemos do evangelista Marcos, que é repetido tanto por Mateus como por Lucas, mostrando a importância deles, é um dos mais belos que nós encontramos em toda a Bíblia, onde Jesus coloca as crianças no centro do seu reino, mostrando a importância delas na vida do reino, na vida da igreja, na vida das famílias, numa época em que as crianças não tinham direitos nenhum, como tem hoje, E por isso, nós valorizamos tanto esse momento de batismo, quando pais crentes vêm à frente e consagram a Deus os seus filhos pelo batismo. É algo fundamental dentro da teologia reformada, da teologia presbiteriana. E nós sabemos que o único meio de alguém se tornar membro da igreja, do corpo de Cristo, é pelo batismo. Não há outra maneira de alguém ser
membro de uma igreja ou da igreja visível, a não ser pelo batismo. E é pela graça de Deus, e é a graça de Deus que nos conduz a este momento, conduz ao arrependimento e à fé, para que alguém então venha professar a sua fé, e o batismo é o sinal e o selo dessa fé, desse arrependimento, dessa conversão ao Senhor. O adulto, quando ouve o Evangelho, se arrepende e crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele faz a sua profissão de fé e recebe o batismo cristão, tornando-se então membro da igreja. A criança, filha de um crente, ela é batizada mediante a profissão de fé de seus pais, que já pertencem ao Senhor e no momento vem afirmar a sua confiança em Deus. Aquele Deus que diz, né, serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes no decurso das gerações. Promessa maravilhosa, feita há milhares de anos atrás, mas que nós podemos comprovar a veracidade desse Deus maravilhoso, que tem agido através das gerações. Serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, no decurso das gerações. Esse, sem dúvida, é o melhor presente que pais podem dar a seus filhos, prometendo criá-los no conhecimento, na disciplina do Senhor, sendo exemplos de fé, de piedade, para que mais tarde, quando seus filhos já tiverem a idade própria, eles possam vir por si mesmos, confessarem a sua fé no Senhor Jesus, dando continuidade a essa herança que é do Senhor. Nesse texto que nós lemos, ele traz para nós alguns pontos muito interessantes para nós pensarmos nesta manhã, especialmente sobre o reino de Deus. O versículo 13 diz que algumas pessoas levaram as crianças para que Jesus as tocasse. Esse tocar de Jesus é aquilo que está no versículo 16, onde Jesus impõe as mãos sobre aquelas crianças e as abençoa. Esse era um costume dentro do judaísmo, em que os pais levavam seus filhos para os rabinos, para que estes tocassem e os abençoassem. Então, esse foi o propósito com que aqueles pais ou outras pessoas levaram aqueles filhos, aquelas crianças a Jesus. Mas aqueles pais, né, zelosos de levarem aquelas crianças para serem abençoados, encontram uma forte e inesperada oposição dos próprios discípulos de Jesus. Eles tentam impedir que aquelas crianças sejam levadas até Jesus. Talvez ali os apóstolos estivessem zelando por Jesus, cuidando dele. Olha, Jesus está tão ocupado, tão preocupado em implantar o seu reino, e não pode perder tempo com criança. Então tentaram ali proteger, a linguagem de hoje, né, blindar Jesus, né? E é interessante que a gente continua vendo isso acontecendo nos nossos dias, né? Às vezes, pastores, igrejas, que impedem que os filhos sejam consagrados a Deus pelo batismo, impede que Jesus abençoe. É interessante como é que depois de tanto tempo ainda existe essa oposição ao batismo das crianças. Mas Jesus aí no versículo 14 afirma que das crianças é o reino de Deus. Olha, se o reino é delas, como impedi-las de serem membros da igreja, que é menor do que o reino de Deus, é uma agência do reino de Deus. Então, o texto diz que Jesus, quando viu
aquela atitude dos seus discípulos, ele ficou indignado. E a palavra aí, no original, diz que significa que Jesus ficou furioso. É interessante que é o único texto do Novo Testamento que usa essa expressão. Jesus ficou furioso com a atitude dos seus discípulos, de querer impedir que aquelas crianças fossem a ele. E Jesus os repreende severamente. Jesus, então, mostra a importância daquelas crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque delas é o reino dos céus. Por isso, é sempre um momento de alegria, né, quando pais crentes, confiados nas promessas do Senhor, trazem os seus filhos e os consagram a Deus pelo batismo, não apenas numa solenidade, né, de apresentação que não tem base bíblica nenhuma, mas realmente consagrá-los a Deus. E onde fazem promessas solenes de cuidado com os seus filhos, para que eles caminhem no caminho do Senhor. Então o momento de batismo é um momento também para pais, para nós, os pais que ainda têm filhos pequenos, que um dia vieram aqui à frente também, e fizeram promessas solenes ao Senhor, e às vezes se esquecem dessas promessas, e não trazem os seus filhos à igreja, e não criam seus filhos no temor do Senhor, não se tornam exemplos de fé e de piedade. E mais tarde, quando os seus filhos já não querem seguir ao Senhor, há um problema sério dentro da casa, da família. E porque precisamos lembrar o batismo. Por isso que a Bíblia diz da importância do sacramento, a gente participar. Porque nesse momento, pais estão se lembrando, são lembrados das promessas que fizeram de criar os seus filhos no caminho do Senhor. E a palavra embaraçar aqui, né, tem o sentido de colocar obstáculos, de impedir que os filhos caminhem nos caminhos do Senhor. E quantos fazem isso, né? Então aqui está, o momento de batismo é um momento de alerta também, de fazer lembrar as promessas que um dia foram feitas. E às vezes se esqueceram com o passar do tempo, porque por motivos egoístas muitas vezes, né? Pais deixam de vir e trazer os seus filhos, esquecem de serem exemplos de piedade, de fé, de amor, exemplos de, chega no domingo, né? Pela manhã, muitas vezes, estou cansado, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que ter lazer, eu tenho que passear, eu tenho que fazer isso. Esquecem das promessas que fizeram ao Senhor. Isso tem consequências trágicas, irmãos, que precisam ser cuidadosas, precisam ser olhadas com muito carinho para que as promessas de Deus se cumpram na vida dos filhos. E a gente vê que quando os pais crentes fazem isso, né, criam seus filhos no temor do Senhor e os trazem à igreja, mesmo assim é difícil. Quando os filhos crescem, dificuldades surgem. Você imagina se não tiverem uma base, se não tiverem um lastro que os segurem na presença do Senhor. Então é importante nesse momento os pais se lembrarem disso. Mas além de Jesus nos chamar a atenção aqui, desse texto nos chamar a atenção para a questão do batismo, da importância dele, da importância de participarmos e nos lembrarmos sempre das promessas que fizemos ao Senhor. Então, é um momento. Como diz o sacramento, é um meio de graça, é um meio que Deus usa para trazer à memória dos pais as promessas que fizeram. Mas também o texto, Jesus vai além. No versículo 15 ele diz, olha, quem não receber o reino de Deus como uma criança,
de maneira nenhuma entrará nele. Vejam bem como Jesus aproveita esse episódio para mostrar a importância fundamental para os adultos de entrarem no reino de Deus. Na verdade, de todas as questões que o ser humano enfrenta nessa vida, problemas às vezes na família, problemas de enfermidade, problemas financeiros, problemas incontáveis, né, que nós temos e enfrentamos nessa vida, nada é mais importante, irmãos, do que estar no reino de Deus, do que entrar no reino de Deus, de estar na presença do Senhor dos Exércitos, de ter a certeza da vida eterna, nesse mundo onde a vida é tão frágil. E a epidemia está nos mostrando isso, que ninguém tem controle sobre a sua vida. E é preciso ter seriedade a esse respeito. Não adianta querer levar a vida, romper na vida, ganhar tudo. Porque Jesus disse, não adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder a sua alma. Isso é trágico. E nós vemos tantas pessoas hoje preocupadas em manter a sua vida, tomando todas as providências, seguindo todas as diretrizes de saúde, para preservar a sua vida física. E isso é importante, isso é fundamental. Mas quantos estão preocupados com a sua vida eterna, com a eternidade? A vida aqui é passageira. De qualquer maneira, todos nós vamos enfrentar a morte. Mas e a eternidade, a vida eterna, que está somente em Jesus? Não está numa igreja, não está naquilo que você crê, não está em nada que esse mundo possa te oferecer, mas está em Jesus Cristo. Ele é o único que pode te dar vida e te garantir. Porque um dia ele morreu. E morreu no nosso lugar. Para pagar os nossos pecados diante de Deus. Mas acima de tudo ele ressuscitou, ele venceu a morte, acabamos de cantar. Esse é um dos cânticos mais lindos que nós temos. Porque Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Seja o que for o amanhã, ele estará nas mãos de Deus, daquele que venceu a morte. Essa é a esperança gloriosa que o cristão tem, que aquele que crê em Jesus tem. Que aconteça o que acontecer, a nossa vida está segura nas mãos de Deus. Que coisa maravilhosa, que consolo, que paz isso traz ao nosso coração. Por isso nós precisamos, nesse momento de tantas lutas e dificuldades, pensar, minha vida está nas mãos de quem? De quem? Quem eu tenho confiado para manter a minha vida? A minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive e reina. Como é bom poder dizer isso, independente das circunstâncias que nós podemos enfrentar nesse mundo. Isso faz toda a eternidade. Mas Jesus coloca aqui seu parâmetro, o reino de Deus. Ele é recebido de graça. Ele não é conquistado por méritos. Por mais que a pessoa se esforce, por mais que a pessoa tente agradar a Deus, nós nunca vamos conseguir, porque somos pecadores. Mas Jesus vem nos dar o seu reino pela graça. Por isso ele diz, quem não receber o reino, receber. Como uma criança recebe uma guloseima e fica feliz, fica alegre, fica agradecido. E assim é o reino. Precisamos ter o nosso orgulho muitas vezes quebrado. Achar que nós somos bons, somos importantes, fazemos tudo certinho. Mas isso não basta. Porque o nosso pecado é muito grande, mas ele já foi pago na cruz do Calvário por Jesus. E agora podemos receber esse reino como uma criança.
com confiança, com fé, por esse Jesus que deu a vida por mim e por você. Não é por obras, não é pelo esforço próprio, não é porque você se julga muito bom, mas é porque Jesus te amou. Deus te amou com amor eterno. É por isso que nós podemos dizer que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Tão simples é o Evangelho que Jesus falou como uma criança. Sem duvidar, crendo realmente na promessa do Senhor. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, a Bíblia declara que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por isso, da mesma forma como Jesus abençoou aquelas crianças naquele dia, Ele continua abençoando aqueles que vão a Ele e o procuram com fé, com arrependimento. Jesus nos abençoa, independente da nossa idade, independente da nossa posição social, de quem somos ou deixamos de ser. Ele abençoa. Ele abençoa, porque Ele é Deus, vencedor da morte. E Ele continua abençoando, tanto é que Ele, em Mateus 11, 28 e 30, Jesus disse, olha, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados com as coisas deste mundo, e eu vos aliviarei. Que promessa maravilhosa. Ele não manda para alguém fazer isso, Ele diz, eu vou aliviar, se você vier a mim. Ele diz, tomai sobre você o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E eu pergunto, quem não está cansado e sobrecarregado nesses dias? Quem não está carente da mão poderosa do Senhor? Sobre nós, tirando o peso, a angústia, a depressão, a tristeza, a falta de esperança. Só Jesus Cristo pode fazer. Ele convida, Ele desafia, vinde a mim, e eu vou aliviar você. Maravilhosa essa promessa. Promessa de alguém que venceu a morte e que está vivo. Podemos confiar nele com toda certeza. Um convite cheio de amor e de compaixão, que pode fazer toda a diferença, agora e por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe nesta manhã, irmãos. Que Deus realmente tenha misericórdia das nossas vidas. Alegres por participarmos do sacramento do batismo. Momento de lembrarmos da graça e da misericórdia do Senhor que tem sido derramado sobre as nossas vidas. Os pais que podem agradecer a Deus, porque vem Deus cumprindo na vida de seus filhos a promessa do Senhor. Um alerta para aqueles que às vezes têm negligenciado e que precisam, nesse momento, de voltar e se lembrar dessas promessas. E a todos os adultos lembrar que o reino de Deus está aberto. Que a graça do Senhor ainda opera. Que é necessário receber o reino de Deus como uma criança, para entrar nele e ter a certeza e a confiança da vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.